Oi, gente! Hoje a gente tem mais um episódio do CinesioCast, esse que é o episódio 3. A gente vai falar sobre imobilismo e desuso. Eu tô aqui com as minhas convidadas Helena Vaizik e Mariana Haskell. A gente vai abordar um pouco sobre questões de movimento e como a gente lida com isso, como a gente trata disso como sociedade e também as consequências da falta do movimento pra gente. Oi, gente, eu sou a Helena, eu faço fisioterapia, gosto muito de esporte e natureza e eu faço parte da Liga de Fisioterapia Desportiva e também sou monitora de neuronato. Oi, gente, meu nome é Mariana Haskell, eu também faço fisioterapia, a gente está no quarto semestre e eu participo do núcleo de cardio-oncologia e medicina do exercício aqui da UDESC e é um programa de reabilitação para pessoas com doenças cardiovasculares. Para começar, eu te pergunto: você sabia que é possível ser ativo e sedentário ao mesmo tempo? O tema central de hoje são dois conceitos que explicam como a falta de movimento, mesmo em pequenas doses, muda o corpo por dentro e por fora. Imobilismo é a ausência quase total ou total de movimento e pode acontecer por causas externas, pode ser um gesso, pode ser uma pessoa que está em coma, pode ser uma paralisia, uma doença grave. E o desuso, por outro lado, é um pouco mais sutil. É quando o corpo simplesmente se move menos do que deveria. A gente acaba reduzindo o nível de atividade física que a gente faz, a gente perde estímulo e aos poucos o corpo começa a perder função. A gente tem sedentário como conceituado como qualquer comportamento que se está sentado, reclinado ou deitado durante o período de vigília, com um dispêndio energético muito baixo. E na atividade a gente tem como conceito não atingir os níveis recomendados de atividade moderada vigorosa no período semanal, sendo mais ou menos 150 minutos por semana para adultos. E é aí que entra o movimento, que é a base da nossa vida. Se movimentar regula a energia, mantém o equilíbrio do corpo e sustenta a nossa saúde. Então vou contextualizar um pouco com dois estudos que eu achei bem interessantes falando sobre essa parte de movimento, né? Tem um estudo que foi conduzido na Itália, que eu achei ele bem interessante, porque ele traz sobre a condução de exercícios em ambientes naturais, né? Um pouco porque eu gosto bastante dessa parte na natureza. E mostrou bastante como é diferente o exercício físico em ambientes urbanos para ambientes naturais. Então, eles aplicaram esse exercício físico para as pessoas, né? O mesmo exercício, eles viram que os dois tiveram redução de cortisol, estresse e melhora do humor, mas os pacientes que tiveram no ambiente natural, a redução de cortisol foi muito melhor, muito maior no caso, né? E teve mais humor, mais motivação, mais relaxamento, então é bem interessante essa parte, até porque depois a gente vai falar um pouco mais que regula toda a parte de metabolismo, enfim. E teve um outro estudo que foi conduzido na Austrália, que eles falam muito hoje em dia, né, os psiquiatras, psicólogos, como é importante a gente aplicar o exercício físico como tratamento primário para depressão. Então, assim, o exercício físico vai muito além do corpo, vai muito além do que a estética pode fazer, né, a saúde física em si, biológica, fisiológica. E esses dois estudos, eles conduzem bastante isso. E nesse estudo que foi conduzido na Austrália, eu achei muito interessante que eles mostraram como libera serotonina, dopamina, endorfinas, coisas que a gente já sabe, né? Então, trazem mais efeito para o bem-estar. E eu achei bem interessante isso. A literatura traz, então, um pouco sobre essa mudança do movimento desde a época dos caçadores e coletores até a Idade Moderna. Eu queria que vocês abordassem isso, assim, em um modelo de linha do tempo, se vocês conseguissem explicar Uhum. isso, assim, desse jeito. Então, contextualizando um pouco lá com os caçadores-coletores, a gente observa muito como eles tinham que se movimentar para sobreviver, né? Então, eles tinham que caminhar, que correr, tinham que Nadar. caçar, nadar, exatamente, para justamente conseguir sobreviver, porque senão eles não comiam. E eu acho que é muito interessante essa troca, assim, comparando com a modernidade, né?
do movimento, que o tempo foi passando e a gente foi mudando bastante. Então, a gente entra na Revolução Agrícola, que foi quando o ser humano ele passou a viver de uma forma mais fixa. Então, ele começou a plantar alimentos e se alimentar dos mesmos nutrientes, né? Ele não tinha uma variedade tão grande de alimentos. E ele começou, então, a viver de forma mais sedentária, porque por mais que eles plantassem, por mais que eles tivessem essa vida ativa ali no plantio, eles não tinham essa locomoção tão grande, eles não iam para outros ambientes, eles viviam mais fixados, de fato, em um ambiente. Então, o corpo, ele continuou sendo aquele mesmo corpo, né, dos caçadores-coletores, preparado para se mover, só que eles começaram a adaptar, a escolher outros tipos de forma de vida, assim. Então, eles começaram a se fixar mesmo, e essa diferença entre o corpo e o estilo de vida que eles adotaram nessa faixa do tempo, né, nessa linha do tempo, deu origem a essas doenças de incompatibilidade que a gente tem até hoje em dia, né, como a obesidade, diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares. Então, esse termo de doença de incompatibilidade, ele é usado justamente para mostrar que o nosso corpo, ele é incompatível com a ausência do movimento, né? Sim. Eu acho que entra até a parte de LERS, né, que são as lesões por esforço repetitivo, que nessa era também começou a ter os mesmos trabalhos, né? Sim. E agora a gente vai falar também de uma coisa que tem essa relação, né, sobre os movimentos repetitivos, que a gente entra agora na Revolução Industrial. Então, na Inglaterra, né, na Europa, a Revolução Industrial, ela chegou e essas pessoas que antes tinham esses plantios, elas começaram a trabalhar também com movimentos repetitivos, mas agora dentro de fábricas. Então, antes, por exemplo, para produzir um sapato, um artesão, ele pegava e fazia o sapato, geralmente do início ao final, ele mesmo construía, né? Então, todas as etapas de movimentos variados, ele fazia. Agora não, agora as pessoas, elas adotaram elas tinham que vigiar e operar essas máquinas de uma forma mais monótona. Então, tipo, elas faziam o mesmo movimento por horas do seu dia. Então, elas ficavam em pé e elas passavam a ter esses movimentos muito repetitivos mesmo, né? Uhum. Exatamente. E tem inclusive a parte do iluminismo, né? Que trouxe muito essa mudança da biomedicina moderna. Que a gente pôde ver que nessa época teve muito mais, se sobressaiu a parte da razão e da ciência. Então, acontece que o corpo começou a ser estudado, começou a ser medido, começou a ser mais visto como um corpo do que a parte de, só movimento, só viver, digamos assim, né? Ele saiu um pouco dessa parte hipotética, digamos. E antes que a gente, só vivia em campo, floresta e era mais livre, teve essa mudança que a gente começou a viver em ritmo de fábrica, em ritmo de escolas, relógio um pouco mais quadrado, digamos assim. Sim. E tem até, inclusive, um livro que eu gosto muito, que é do Yuval Harari, que ele fala sobre, que é a breve história da humanidade, e ele fala muito sobre como o progresso trouxe poder, mas que ele nos afastou da natureza e do movimento. E falando sobre isso, a gente entra então na era tecnológica, que é a era que perdura até hoje em dia. E a gente vive o auge do conforto, né? Porque a gente se locomove de carro, a gente Sim. pega elevador, a gente tem eletrodomésticos dentro de casa, uso de tecnologia no sentido de celular, tablets, computadores. A gente passa um grande período do nosso tempo sentado, por mais que a gente aqui, por exemplo, a gente faz academia, a gente corre, só que muita parte do nosso tempo a gente tá sentado numa universidade. Então, a gente até vai comentar mais pra frente, né? Como que a gente pode ser ativo e sedentário ao mesmo tempo, que isso é uma questão muito interessante. E ainda falando da era tecnológica, é algo que perdura até hoje, mas que teve esse desenvolvimento um pouco anteriormente, né? Entre a Primeira e a Segunda Guerra, principalmente nos Estados Unidos, que era o American Way of Life, que era um jeito, né, de eles viverem de uma forma consumista. Então, eles criaram vários eletrodomésticos para começar a lavar roupa de forma mecânica, para lavar louça, enfim, micro-ondas, aspirador de pó. E isso perdura até hoje, então a gente tem muito isso do consumismo ainda, né? E a gente deixou de fazer movimentos que antes a gente varria, ou até abrir o carro, né? Antes a gente abria o carro com uma manivela, hoje em dia a gente já tem um botão para isso. Então a gente excluiu vários movimentos do nosso dia a dia e eles foram substituídos por movimentos mais mecânicos, né? Sim. Então agora pra gente falar um pouco sobre o Brasil, como que tá o nível de atividade física,
tem um estudo bem interessante, né, segundo a Pesquisa Nacional de Saúde de 2019, que fala que quase 60% dos brasileiros, eles são inativos no lazer. Mas eu achei isso um fator até interessante, porque, assim, se a gente pensar, a gente passa muito tempo trabalhando e esses trabalhadores, às vezes, eles passam esse tempo trabalhando em pé. Sim, Então, sim. pô, no lazer, eles estão cansados, né? Eles vão querer descansar. Então, eles vão preferir fazer atividades, assistir um filme, uma coisa assim. Então, eu acho que vem muito disso, da gente talvez não conseguir estar passando tanto tempo no lazer praticando atividade física, porque a atividade física prazerosa, a gente já tá praticando essa atividade, mas sem sentir esse prazer, né? Sim. E esse estudo também traz que 14% são insuficientemente ativos dos brasileiros e apenas 26% são considerados ativos. E é muito interessante. Ontem eu vi um gráfico ainda que compara os brasileiros com o resto do mundo. E que a gente é muito mais ativo comparado com outras nações. E eu fiquei bem surpresa, assim, né? Sendo que é um país que muitas vezes não tem acesso Sim. a essas coisas. E, inclusive, uma fisioterapeuta estava falando sobre isso. Como não é só ir lá e fazer exercício físico. Que muitas pessoas não têm condições, muitas pessoas não têm até incentivo, então elas não sabem o que é fazer exercício. E a gente tem que pensar, sendo fisioterapeutas, na realidade, né? No No biopsicossocial. contexto de cada um. Exatamente. Eu E ia muitas- falar isso, inclusive, que é a parte maior, assim, que não faz atividade física, muitas vezes é por causa desse contexto até econômico um pouco, né? Da falta de oportunidade que tem de fazer um treino de graça em algum lugar, uma academia pública, qualquer coisa. Mas, enfim. Sim, e também agora falando mais em nível mundial, né, como tu comentou ali da comparação entre Brasil e outros países, tem um estudo que ele foi publicado na metade do ano passado e ele foi financiado pela Organização Mundial da Saúde e coordenado por algumas universidades do Reino Unido, que traz e que estimou a prevalência dessa atividade física ser insuficiente em mais de 197 países, né? Então é um número super alto. Sim, E esse estudo fez uma comparação entre 2000 e 2022. E foi estimado que quase um terço em todo mundo, né, dos adultos, então 31,3% dessa população são insuficientemente ativos fisicamente em 2022 e teve um aumento bem grande em relação aos anos 2000, que era de 23,4%. Então, lendo, né, o artigo, a gente consegue analisar que a mensagem central do estudo é essa questão que quanto mais a gente evolui em questão tecnológica, ou, enfim, a gente tem acesso a muita coisa, porém a gente está cada vez mais inativo, né? E se tudo continuar como tá agora, a gente não vai conseguir cumprir as metas que a OMS tem, né? Para até 2030 a gente ser mais ativo. Então, tem aquele livro que eu comentei anteriormente, do Yuval. Ele fala sobre como os caçadores, eles tinham que se mover para sobreviver e que a inércia, né? Então, ficar parado era sinônimo de morte. E ele, inclusive, trouxe esse tema que é sobre a armadilha do luxo, que é quando a gente ganha conforto, né, na era moderna, mas a gente perde movimento e liberdade física por causa desses esforços repetitivos. Achei bem legal essa analogia que ele fez. Bem interessante mesmo. Então, mesmo quem treina 1 hora por dia pode passar o resto do tempo parado, né? Eu acho interessante sobre esse assunto, como uma pessoa ela pode tanto ser uma coisa quanto a outra ao mesmo tempo, né? Vocês sabem um pouco da teoria dos 4 quadrantes? Então, falando sobre esse quadrante, tem um estudo que ele foi feito em 2008, né, na Inglaterra, e ele fala sobre essa diferença dos tipos de pessoas, então, do sedentarismo para a pessoa ativa. Então, são 4 quadrantes, né, 4 quadradinhos, digamos assim. É bem interessante ler esse artigo para quem tiver interesse, mas ele fala sobre que a sociedade, digamos assim, ela é dividida, né, nesses quadradinhos. Então, tem as busy bees, que são pessoas que são, digamos que abelhas ocupadas, traduzindo, né? Então, são aquelas pessoas que vão fazer atividade física lá, mais de 150 minutos por semana, que é o recomendado pela OMS. E essa pessoa, ela passa pouco tempo sentada e também ela tem um melhor perfil da saúde. Então, eles analisaram isso, né, no estudo. E daí tem as pessoas que são sedentárias ativas, que são pessoas que cumprem esses 150 minutos também, mas elas
passam mais tempo sentadas. Então, isso já traz benefícios parciais, né, por esses 150 minutos ativos, mas já traz um aumento desse risco metabólico. E daí depois eles falam sobre os light movers, que são levemente ativos. São pessoas que não fazem exercícios físicos estruturados, né, como a OMS recomenda, mas no dia a dia ela trabalha, ela Trabalha vai... muito em pé. Exato, tipo, se locomove, é ativa Sim. no geral. Então mostra que tem algum tipo de benefício, né, leve, mas tem. E tem as couch potatoes, que são, digamos que, batatas do sofá, digamos assim. São pessoas que são sedentárias, por si só. Então, ela passa muito tempo deitada, muito tempo sentada e também não faz atividade física recomendada. E essa pessoa é a que mais tem risco de mortalidade, de doenças cardiovasculares e metabólicas, Eu né? acho Então, que daí é o que cabe na parte do desuso daí. exatamente. Sim. Que ela é tudo, né? Então, a pessoa não faz atividade física e também não se movimenta. Então, ele traz que esse perfil ativo, ele tem essa melhora cardiometabólica. Esses indivíduos, eles são mais saudáveis. E quando a gente diminui esse tempo sedentário, por mais que seja só um sedentário ativo, tu consegue aumentar esses benefícios. Como, por exemplo, o aumento do HDL, né? Que é aquele colesterol bom. Então, esse artigo, ele traz essa diferença, fisiologicamente falando, e que essa prática regular, ela pode diminuir esses efeitos de vida negativos, digamos assim. E ele cita várias vezes, né, a importância de propagar na saúde pública a promoção da saúde, né? Sim. Ou seja, então a gente tá se mexendo menos do que o nosso corpo precisa, né? Mas tem estudos também, isso é uma área assim que eu gosto muito, né? A parte da psicologia do esporte. Existe uma coisa que se chama paradoxo da atividade física. Então, a atividade física intensa ou moderada, enfim, no lazer é uma coisa e está associada a benefícios, né? Mas quando é o mesmo tipo de atividade física vigorosa, moderada, enfim, quando isso acontece no trabalho, isso está muito associado à mortalidade ou, enfim, ao aumento de risco de eventos cardiovasculares. Então é importante a gente saber que sim, o movimento traz benefício, mas também é muito importante a gente entender o contexto onde cada pessoa está inserida, né? Por isso que é importante a gente saber dos 4 quadrantes. É uma teoria super legal e a gente consegue encaixar as pessoas, a gente consegue entender o contexto delas antes de propor uma atividade física para elas. Que é muito sobre o biopsicossocial que a gente fala bastante, né? Sim, e também que no trabalho, né, especialmente quando ele é intenso, repetitivo ou feito de forma em pé, né, se essa pessoa passa muito tempo em pé, a história é diferente, né? Então, as questões cardiovasculares que você comentou tem também relação com o aumento da frequência cardíaca dessa pessoa e também com a pressão arterial dela, né? E essa questão de estresse até o calor, né? Tipo, estresses mais ambientais, o calor, a poluição sonora. Barulho. Sim, até o barulho, né? Então, isso é uma coisa que a gente não para muito pra pensar. Como que o barulho, ele afeta essa nossa questão cardiovascular? Mas sim, de fato, afeta. E a Organização Mundial da Saúde até falou que o barulho é algo subestimado até ainda pela gente, assim, né? Sobre questões mais cardiovasculares. Então, até ali a minha vivência no núcleo de cardiologia, eu vejo muito isso, que muitos pacientes chegam até nós e eles falam, né, desse ambiente no trabalho deles, como isso é estressante, e muitos pacientes são hipertensos, né? Então, pra gente parar pra pensar como que questões mais fisiológicas têm tudo a ver com questões psicológicas, né? Totalmente. Então, tem o paradoxo que a gente pode ver, como tu falou, Marina, da atividade física, que a OMS, uns anos atrás, ela trouxe aquele lema deles, every move counts, que todos os movimentos contam, não sei o quê, mas não é assim, né? A gente trouxe para discutir, inclusive, que tem a teoria unificada da atividade física, que foi feito por um professor aqui da UFSC, e aqui de Floripa, né? E em parceria com uma universidade lá da Inglaterra. E é muito interessante que ele traz sobre essa diferença da atividade física quando feita
por prazer, digamos assim, né? Então, melhora a saúde cardiovascular, a força muscular, essa parte de bem-estar. Então, toda a parte psicológica do exercício físico, quando vem com motivação intrínseca, é muito diferente do que quando a pessoa tem que fazer um trabalho físico pesado, contínuo, né? Por exemplo, um pedreiro. Então, sem pausa, aquela pessoa ela é posta sob estresse naquele ambiente. E isso pode gerar totalmente o oposto daquela pessoa que tem essa motivação intrínseca. Então, por exemplo, pode gerar mais risco cardiovascular, inflamação, o esgotamento fisiológico, psicológico também. Então, não é todo movimento que conta, não é todo movimento que é igual e que funciona, né? Vamos entrar agora, então, em um tópico diferente. Vamos tentar entender o que acontece dentro do corpo, né? Quando ele para de se mover. Mas vamos por partes, né? Porque o corpo apresenta vários sistemas e eles respondem de formas diferentes ao desuso. E antes eu queria explicar um pouco sobre a homeostase e a alostase, para a gente ter isso como contexto, né? A homeostase é a capacidade de um organismo de manter o equilíbrio interno e constante, então isso é uma coisa nossa mesmo, intrínseca que a gente tem. Sim. E a alostase são os mecanismos dinâmicos que a gente usa para promover a homeostase. Não sei se faz sentido para vocês. Sim. Essencialmente, a alostase promove adaptações, então, para preservar a homeostase. A gente, falando sobre a alostase e a homeostase, a gente tem esse equilíbrio, né, digamos que biológico, fisiológico nosso, mas atualmente a gente tem ouvido falar muito sobre epigenética, que a primeira vez que eu ouvi foi na minha faculdade de nutrição, que eu comecei e depois vim para físio, mas eu ouvi bastante sobre epigenética, como que o externo pode influenciar no interno. E é incrível como esse conjunto de modificações externas, elas podem modificar, regular, né, o nosso gene. Então, não vai modificar diretamente o DNA, mas vai ter essa influência no corpo que vai ser respondido por causa do nosso ambiente, da nossa alimentação, atividade física. E o desuso, né? Então, essa parte de sedentarismo, enfim, ela vai fazer com que essa epigenética, digamos que ela seja mais pobre. Isso vai gerar mais genes pró-inflamatórios. Isso vai diminuir, por exemplo, a síntese proteica, que é o que faz com que o nosso músculo, digamos que seja forte, né? Então, já entrando nessa parte de músculo, esqueleto, né, ossos, enfim, o desuso ele vai gerar isso, um catabolismo. Então, a gente vai perder mais proteína muscular do que ganhar quando a gente é sedentário. E, consequentemente, os ossos, eles também vão perder o cálcio, que é o que vai fazer com que ele tenha essa estrutura. E, consequentemente, vai ser mais fraco e essa massa magra, ela vai diminuindo rapidamente, né? Então, falando sobre isso que a Helena falou, né, sobre o sistema musculoesquelético, antigamente, até hoje em dia, né, ainda tem muito essa recomendação de alguns especialistas da área da saúde para idosos, por exemplo, para fazerem hidroterapia. Sim. E a gente sabe, hoje em dia, que a gente precisa também botar carga nesses idosos, né? Porque tem o efeito pisoelétrico, né? Do osso. Então, para ter essa deposição de cálcio no osso, a gente precisa, né? Desse efeito mais mecânico. Sim. Então, isso também tem a ver com essa questão de desuso, até em UTIs, né? Sim. Como que a massa magra, ela diminui, assim, drasticamente, até dentro de 14 dias. Muitos estudos trazem isso, né? Isso é uma questão bem interessante. E muda também a parte de porosidade ali do osso, né? Então, se a gente imaginar que o nosso osso é todo poroso, tem até, inclusive, algumas coisas que eles falam que as fibras desse osso, né, digamos assim, essas trabéculas, que são esses espacinhos no meio dos ossos, elas vão mudar de conformação, digamos assim. Sim. Que vai ser com que aquele impacto, que é o efeito piezoelétrico, como tu falou, aquela vibração, aquela carga que a gente vai impor naquela pessoa, vai fazer com que mude essa conformação dos ossos e vai fazer com que ele seja mais resistente. Então, o osso, ele tem que ter esses poros, né, para conseguir responder àquela carga, mas ele também precisa ter... Esse efeito externo, né? Esse efeito externo, exatamente. Inclusive, né, da minha vivência, tem alguns
pacientes que eles operam LCA, que é o ligamento cruzado anterior, mais conhecido do joelho ali, que muitas pessoas rompem, enfim. E a gente percebe muito essa atrofia muscular, né? Então, a maioria tem uma perda muscular bem importante, assim, e eles demoram para recuperar, além de ter a parte de cirúrgica também, né? Logicamente, que vai fazer com que tenha essa perda muscular. Mas o desuso, então, às vezes está compensando para outra perna e a gente já percebe essa diferença. Então, imagina uma pessoa sedentária, né? Sim, com certeza. Um estudo antigo feito na Grécia avaliou os efeitos do repouso absoluto, agudo e rigoroso sobre as alterações do cálcio urinário e plasmático em voluntários treinados em endurance, que seriam, no caso, corredores de longa distância. Em 7 dias sem movimento, os pesquisadores observaram perda de cálcio nos ossos e alterações hormonais que afetam o metabolismo mineral. Então, até em pouquíssimo tempo, isso já compromete a saúde óssea. Né? E o estudo ainda foi feito com pacientes que já são ativos, né? Então, Sim. imagina como Sim. esses idosos que eu comentei anteriormente têm essas perdas ósseas, certeza. né? Exatamente. Então, agora a gente vai entrar em outro sistema, que é o sistema cardiovascular e também o respiratório. A imobilidade, ela reduz o volume sanguíneo, que é chamado de hipovolemia relativa, que é quando muito sangue se acumula nas extremidades do nosso corpo, né? Então, pernas, braços, e pouco sangue fica nessa região mais central. Isso acontece também porque a gente deixa de usar essas bombas musculares que a gente tem no nosso organismo. Provavelmente vocês já ouviram falar que o segundo coração do nosso corpo é a panturrilha. Sim. Então, tem isso do nosso músculo, né? Ele contrair, então ele ajuda esse retorno venoso, tanto o músculo da panturrilha quanto o músculo da coxa. Então, né, pra gente ver como que o exercício físico contribui para o sistema cardiovascular é muito interessante. E tem um estudo que foi feito no Instituto de Medicina Aeroespacial em Colônia, na Alemanha, que publicou um artigo em 2019 que observou uma taquicardia leve em repouso após 21 dias em posição inclinada. Então, esses homens, né, que eram 14 homens, eles foram submetidos a esse teste de ficarem em repouso por esse período e foi analisado neles que eles tiveram uma taquicardia. E tem uma relação, né, associada à redução da modulação parasimpática e um aumento do predomínio simpático. Que esse nosso sistema simpático, né, ele tem a ver com a luta ou fuga, por exemplo, né? Então, vai aumentar a pressão arterial, vai aumentar a frequência cardíaca e teve uma redução do volume plasmático e do retorno venoso, então vai levar o coração a bater mais rápido para manter o débito cardíaco, né? E esse nosso débito cardíaco, ele é a relação entre a frequência, então quantos batimentos por minuto nosso coração vai fazer, e o volume sistólico. Então, quanto sangue que vai estar sendo ejetado ali pelo ventrículo esquerdo, né? E isso é uma resposta também adaptativa típica da hipovolemia relativa, né? E agora a gente vai, então, entrar num tópico também de outro sistema, né? Que é o respiratório, que ele também está super interligado com o sistema cardiovascular. E antes de entrar e falar sobre o que o desuso afeta, né? O que acontece com esse sistema, vamos primeiro entender o que é o volume máximo de oxigênio, que é o VO2 máximo, né? Que é a quantidade máxima que o corpo ele consegue usar durante o exercício. E ele é medido por mililitro de oxigênio por quilograma de peso de uma pessoa, né, por minuto. Então, ele é um ótimo indicador para a gente saber como que esse sistema cardiovascular desse sujeito está sendo eficiente, né? Então, ele é o principal indicador da capacidade de exercício e um grande prognóstico, ele também tem um grande prognóstico clínico em pacientes com doenças arteriais coronarianas, né, a DAC, e também insuficiência cardíaca, que é a IC. E, inclusive, tem aquele teste da esteira, né? Que Sim. eu já fiz, mas... Teste ergométrico. É isso, exatamente, esse mesmo. E a gente começa devagar e depois vai aumentando, daí vai inclinando a esteira, começa a correr, então... Sim. Até muitos atletas de endurance fazem também esse teste, né? E também, então, quanto maior esse VO2 máximo, melhor o condicionamento cardiorrespiratório, né, desse paciente, e inclusive menor o risco cardiovascular dele, até de morte, né? Sim. E tem um estudo feito na China com um N bem grande, né? Então, 664 pacientes com insuficiência cardíaca e também doença arterial coronariana, o que eu comentei anteriormente, que mostrou que um aumento desse VO2 máximo, ele veio acompanhado de melhorias em outros indicadores de saúde do coração, né? Então, como o limiar anaeróbico, que mostra que até que ponto o corpo consegue sustentar um esforço antes de se cansar demais, que é justamente o que a Helena comentou desse teste ergométrico, né? Que vai ter um momento ali no teste que o paciente vai provavelmente pedir para parar,
que ele já não vai mais aguentar, né? Porque isso tem total relação ali Sim. com o VO2 máximo. Uhum. E é a fração de ejeção também do ventrículo esquerdo, né? Então tem a ver também com o quanto que o ventrículo esquerdo consegue ejetar de sangue para a grande circulação do nosso organismo, né? E também vai indicar a quantidade de sangue que o coração consegue bombear a cada batida. E isso vai mostrar, então, que o VO2 máximo, ele reflete não apenas na capacidade física daquele paciente, mas também totalmente na eficiência do coração, né? Uhum. Nesse contexto, eu acho muito legal falar sobre a treinabilidade do corpo, né? Sim. Sim. Tipo, obviamente é uma coisa que a gente perde se a gente não pratica, não estimula. Mas se a gente estimula, a gente consegue ter um ganho disso, né? Exatamente. Até atletas, né, tem muito disso que a gente vê que, o atleta, às vezes, pra atingir uma FC máxima, ele demora mais tempo. Porque justamente o coração dele, ele tá bem mais treinado e esse músculo é bem forte. Então, ele não vai precisar bater tantas vezes por minuto pra esse sangue chegar na grande E daí, circulação. por causa disso, a frequência cardíaca dele média ali, né? Normalmente é mais baixa do que de pessoas sedentárias. Exatamente. Porque daí ele já tá acostumado, né? Digamos assim. Então, o corpo que não sofre de desuso, ele tem um grande aumento dessa aptidão cardiorrespiratória e a pressão arterial sistólica, inclusive, diminui, né? E isso é algo que eu vejo muito ali na minha prática, no núcleo de cardiologia, até de pacientes hipertensos, que após eles realizarem os exercícios na esteira ou na bicicleta, como a gente vê que essa pressão arterial deles diminui, né? Porque eu faço aferição antes e depois, né? Então, pré e pós-exercício. E às vezes o paciente chega ali com a gente, mesmo usando medicamentos que diminuem a pressão, né? Diminuem a frequência, às vezes eles chegam ali com a pressão mais alta. E eu percebo como a pressão sistólica, principalmente, ela diminui super depois do exercício físico, né? Então, isso tem relação que enquanto a gente está fazendo o exercício, os nossos músculos, eles precisam de mais sangue, então mais oxigênio, e isso acontece porque há liberação de substâncias vasodilatadoras, né, nesses nossos vasos sanguíneos. Então, tem uma analogia bem legal que, inclusive, eu comento com os pacientes lá da reabilitação cardiovascular, que é como a gente pensar que o nosso vaso, ele é uma mangueira, né? Então, quando a gente quer botar pressão em um vaso para regar uma planta, por exemplo, a gente bota o dedo e, querendo ou não, ali o diâmetro vai diminuir na ponta, né? E a gente vê que essa pressão vai aumentar. E o mesmo acontece com os vasos do nosso corpo. E durante o exercício, então, aeróbico, a gente vai ter liberação dessas substâncias vasodilatadoras, fazendo com que o diâmetro aumente. Então, eu percebo quando eu pego a aferição, né, que eu afiro antes, no pré, e depois do exercício físico feito em esteira e até mesmo em bicicleta ali na reabilitação, como essa pressão sistólica, principalmente desses pacientes, ela diminui muito depois do exercício, né? E esses vasos, eles permanecem dilatados por algum tempo, e isso reduz a resistência periférica, né? Então, consequentemente, a pressão arterial, ela diminui também. Vamos, então, agora falar um pouco sobre a parte de gastro e urogenital. Quando o corpo fica parado por muito tempo, até os órgãos internos, eles desaceleram, né? Sim. Na parte de gastro, a gente tem constipação, majoritariamente. Né? A falta de movimento muda completamente o ritmo do corpo e faz com que o intestino fique mais lento. Isso traz desconforto, dor e até dificuldade para retomar as atividades da nossa área, né, da reabilitação. Até em momentos que a gente acha que são por outras causas, pode ser que essa pessoa esteja Exatamente. Constipada. E na parte dos rins, a circulação diminui, né? Então o sangue acaba levando menos oxigênio, menos nutriente. E as células renais, elas ficam mais vulneráveis. Então a gente tem mais inflamação e acúmulo de resíduo, que sobrecarrega os rins, né? Inclusive nessa parte do intestino ali, a gente tem o que a gente chama de microbiota intestinal, que é como se fosse as bactérias boas do nosso intestino. E a gente fala que é como se fosse o nosso segundo cérebro do corpo, né? Porque ela faz essa rota toda da parte neurológica, neurotransmissores, enfim. E isso também, a falta de alimentação, né? A falta de uma boa alimentação, digamos assim, e também o desuso, a incapacidade, também causa essa parte da microbiota não estar saudável. E também afeta a parte de neurológica, né? Total. Né? Sistema nervoso, enfim. Que é um pouco do que eu ia falar agora.
Então, tem essa alteração cerebral e cognitiva com a pessoa no leito, né? Ou a pessoa sedentária também, por causa da redução desses estímulos. Então, imagina que a pessoa tá lá no leito, na UTI, ela só vai ouvir aquele barulho daquelas máquinas, a pessoa entrando e saindo, médico 24 horas, enfermeira, A luz A luz ligada, branca. né? a luz branca, exato, tipo, Dia e um noite. lugar que não tem janela direito, eles nem sabem o que que é dia, o que que é noite, não sabem que horas são. Então tem essa confusão mental, né? Esse delírio, desorientação e alguns dos sintomas da pessoa pós UTI, digamos assim, ou enfim, qualquer imobilidade, desuso também, ela pode ter essa irritabilidade, essa fadiga, né, também, e muita alteração de humor e sono, que é um pouco do que eu ia falar agora, que por causa desses sedativos, desses narcóticos, enfim, dessas medicações que são induzidas, falta sono e esse estímulo cognitivo. Então, essa pessoa ela tem desnutrição, infecções pode gerar mais facilmente. Desnutrição até ligado não só pela alimentação, né? Mas, por exemplo, a vitamina D, né? Exato. Que ela não tá exposta mais ao sol, então... Exatamente. E tem inclusive um livro que eu não terminei ainda, mas ele é muito interessante, até trago como recomendação, que é de um britânico, o Walker. Ele se chama Por que Nós Dormimos? E ele traz como a OMS ela decretou, né, uma epidemia de sono. Isso é muito doido, assim. Meu Deus, desde quando um sono pode se tornar como se fosse uma doença, né? E realmente, assim, nos países mais desenvolvidos tem essa privação de sono. E isso é muito preocupante, porque a atividade física, a falta de luz natural, eles ajudam a manter essa homeostase, né? Esse equilíbrio do corpo. Então, tanto a temperatura, quanto o hormônio, quanto o metabolismo, o humor, ele regula tudo isso. Então, o nosso desempenho físico e cognitivo, ele depende desse ciclo circadiano, que é o poder do sono e da vigília, né? E, inclusive, tem uma frase que eu li esses dias do Einstein que falava que ele dormia 10 horas por noite e que ele ainda tirava cochilos durante o dia. E uma das frases que ele falava era que ele, dormindo, pensava mais que muita gente acordada. Ou seja, pra gente pensar, pra gente ser produtivo, a gente também precisa dormir. Não são coisas opostas. E eu acho que esse mundo do wellness, esse mundo da produtividade, toda hora tá, acho que indo pra um outro caminho, sabe? Sim. E, inclusive, a bebida alcoólica é uma coisa que me perguntaram um tempo atrás sobre o que acontece, por que a gente tem mais sono REM quando a gente bebe. E, na verdade, o sono REM, ele não significa uma qualidade boa de sono, né? O sono REM significa Rapid Eye Movements, que é os nossos olhos em movimentos rápidos. E nesse momento do sono REM é quando a gente acessa mais o nosso subconsciente. E que é o poder de a gente estar sonhando nesse momento do sono REM. É mais superficial, né? Exatamente, um sono mais superficial. Então, o momento que tu descansa, que tu tem recuperação muscular, que tu realmente dorme, digamos assim, é no sono não REM. Então, é aquele sono mais profundo. E é quando a gente consegue relaxar e a gente não acessa tanto o nosso subconsciente. E o sono, o ciclo circadiano, ele é feito por esses dois, né? Tanto o sono REM quanto o sono não REM. E eles precisam estar em equilíbrio. É por isso que a bebida alcoólica ela não faz tão bem assim quanto a gente acha, né? Tipo, de dormir bem. A gente pode capotar, mas isso não significa que Sim, com certeza. foi Que uma vai qualidade acordar boa. descansado, né? Exatamente. Então, agora a gente vai falar um pouco sobre as ações da fisioterapia. Eu acho que, assim, a intervenção precoce é a chave para reduzir os efeitos do desuso, né? Sim. Teve um estudo publicado na BMC, na parte de medicina do pulmão, foi conduzido por uma equipe chinesa que concluiu que a estimulação elétrica neuromuscular é uma modalidade simples e segura para pacientes gravemente enfermos sob ventilação mecânica. Quando combinada com a fisioterapia, melhorou significantemente a taxa de sucesso da extubação em comparação com o tratamento padrão na UTI e só com a eletroestimulação isolada. E apresentou uma classificação melhor do que a fisioterapia ou a eletro isoladamente em relação aos desfechos clínicos. Então,
É isso, eu acho que pode ser uma estratégia bacana para usar como reabilitação. Uhum. E porque enquanto o paciente não consegue, né, pelo menos a gente consegue dar esse estímulo. É verdade. Então, como a Marina comentou, né, essa estimulação elétrica neuromuscular juntamente com a físio, ela pode ser melhor para melhor evolução, né, da reabilitação desse paciente. E também a literatura, ela enfatiza que a recuperação funcional após esses longos períodos de imobilismo, ela é lenta, muitas vezes, né, e incompleta. Então, a gente precisa se atentar se esse tratamento ele está sendo de forma mais eficaz, né, como que ele está sendo aplicado. Então, a fisioterapia, ela tem esse papel essencial com estratégias de mobilidade precoce. Então, quanto antes a gente intervir, né, Sim. é, assim, a diferença vai ser enorme do paciente que teve uma intervenção que demorou para acontecer do que um paciente que já teve uma intervenção até ali mesmo no leito, né? Sim. Então, esses exercícios resistidos e a estimulação elétrica, ela reduz esses efeitos do catabolismo e preserva a função muscular, né? O catabolismo é justamente isso, a quebra do músculo. Então, a gente usa até isso como uma reserva energética, né? Sim. Quanto mais músculo a gente tem, mais chance até a gente tem de se recuperar em uma UTI, né, por exemplo. É por isso que normalmente eles falam, tipo, nossa, tu é uma pessoa ativa, fez esporte a vida toda, então vai ser rápido pra se recuperar, porque justamente já tem esse passado, né? Então, inclusive, falando sobre isso, tem uma pesquisa que foi feita na China, que eles colocaram pessoas imobilizadas, então eles colocavam em repouso absoluto, em leito inclinado. Então, ele meio que simulava uma microgravidade, assim, sabe? E com a suspensão de um membro inferior e imobilização com órtese e gesso. E daí eles perceberam que quando eles faziam o exercício resistido com essas pessoas no leito, isso ajudava a prevenir essa atrofia muscular, que é causada pela falta de gravidade e pela imobilização. Inclusive interessante para astronautas, por exemplo, né? E isso seria eficaz para preservar a massa muscular, para melhorar essa força durante esse período de imobilização e repouso e microgravidade, enfim. E ele evita essas complicações, como por exemplo, queda de mobilidade, né, que a pessoa perde muito esse efeito da mobilidade na articulação, e equilíbrio e a propriocepção. E esse artigo ele reforçou como o treinamento resistido é parte essencial da reabilitação, inclusive nesses momentos de imobilismo e desuso, né? E também serve como prevenção em pacientes acamados e em astronautas também, ele mencionava isso no artigo, e nessas populações, como por exemplo idosos que são suscetíveis à atrofia, né? Então, agora a gente vai falar um pouco sobre reparo tecidual. Queria que vocês comentem. Então, agora falando sobre a primeira fase, que é a fase inflamatória, né? Que ela antecede o reparo tecidual. Ela acontece quando o corpo ele reage a essa lesão, então pode ser uma lesão tanto de patógeno quanto uma lesão, enfim, externa, assim, como algo que corte o nosso corpo, né? Vai entrar patógeno ali, querendo ou não. E então ele vai tentar, o organismo vai tentar limpar esse local, ativando o sistema imunológico, né? Então vai aparecer os 5 sinais clássicos da inflamação, que é a dor, o calor, o rubor, o edema e a perda de função. E essa perda de função, ela tá totalmente interligada com a nossa prática, né, da fisioterapia, que a gente precisa intervir nela. Então, são esses os sinais que o corpo começa a se curar, né? Porque vai acontecer uma vasodilatação, então vai aumentar a permeabilidade daquele tecido e vai permitir a entrada de células anti-inflamatórias, né? Os neutrófilos, os macrófagos, para eliminar esses resíduos. Então, essa é a fase em que o corpo ele vai acionar o alarme e vai começar a limpar o terreno para reconstruir, né? Assim pode-se dizer. E daí, em seguida, a gente vai para a fase proliferativa, que é quando o corpo ele vai reconstruir esse tecido com a ajuda dos fibroblastos, que eles produzem colágeno do tipo 3, que é um colágeno mais mole, digamos assim. E ele tem também a ajuda das células satélites, que elas vão ajudar a regenerar as fibras musculares, né, caso elas sejam afetadas. E também é o momento de iniciar os movimentos leves e controlados. Então, já pode ter ali uma ação da físio, que vai ajudar a alinhar essas novas fibras e vai evitar aderências, né, que é o que a gente não quer, que aconteça uma aderência ali, até do tecido para o tecido fibroso, né, ele não ser tão
Tão denso, né? tão denso isso. E é aqui também que o corpo ele vai começar a construir. Então, o movimento suave, ele ajuda a orientar esse novo tecido, né? Como essa disposição das fibras vai acontecer. E a gente pode ver como o exercício é como se fosse um arquiteto do corpo, né? Então, tem essa fase de remodelamento, que é logo depois que a Mariana falou, que é basicamente um shift, uma troca desses colágenos do tipo 3 pro tipo 1, que são mais fortes, mais resistentes, então por isso que é interessante, né, o exercício físico. E essas fibras, elas se organizam conforme a força. Então, igual a gente falou antes, o movimento ele vai guiar, vai ser como se fosse um guia mecânico. Ele vai transformar esse tecido fraco em um tecido mais organizado, mais firme, mais funcional. E na parte óssea vai acontecer a mesma coisa. Então, aqueles poros que eu falei antes dos ossos, que são aquelas trabéculas, né, aqueles espacinhos ósseos, eles vão se tornar mais densos, né, mais firmes e mais adaptados, ou seja, o impacto ele vai guiar esses poros. Isso é como se fosse um prédio, né? Então a direção da força vai definir a estrutura. E esse movimento, que a gente chama de exercício físico, atividade física, vai ser o engenheiro da nossa construção, que é o corpo. Então, no fim, o exercício ele é o arquiteto do tecido em reparo, né? Então, ele vai orientar e vai fortalecer e vai devolver a função que esse organismo tinha previamente antes de ser submetido a essa lesão, né? Então, sem o movimento, o corpo ele não se reconstrói. E com o movimento, ele vai se reinventando, né? Então, aqui o episódio vai chegando ao fim. A gente tem como conclusão que o corpo foi feito para se mover, né? E o imobilismo, enfim, o desuso é quase que uma doença e o movimento é quase como se fosse vida. Mas a gente tem que lembrar, né, que nem todo movimento é para todo mundo e cada pessoa tem a sua história, tem seu limite, tem sua condição. Sim. E é o nosso papel no futuro a gente entender o contexto de cada um antes de prescrever qualquer intervenção, seja alongamento, exercício resistido, treino cardiovascular, tanto faz. Então, é isso. Alguém tem mais alguma coisa para comentar? E eu só queria dizer que tem uma frase que eu gostei muito que a gente viu durante as aulas, se parar custa tão caro quanto que vale cada movimento, né? Enfim, espero que tenha ficado alguma mensagem aí. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse nosso episódio e até o próximo. É isso, gente. Isso.